vocês para partilhar uma porção das Escrituras. Vamos ler o Salmo 68, o verso 19. Vamos pensar sobre fardos que pesam sobre o coração. Eu quero ler apenas um verso para balizar a nossa reflexão. O texto bíblico diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe. Fardo nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma expressão usada para simbolizar esgotamento, cansaço, fadiga, exaustão. E o que a gente encontra nessa porção do Salmo, quando a gente olha o contexto inteiro do Salmo 68, é uma oração de louvor do salmista, que era uma pessoa tal como eu e você, uma pessoa de fé, mas que não o tornava imune às dificuldades. Certamente ele passou por muitas provações e adversidades, e nessa passagem específica ele está agradecendo a Deus, ele está bendizendo o nome do Senhor, por um motivo muito especial. Ele diz: bendito seja o Senhor. E por que motivo Deus é bendito? Ele então qualifica o motivo, porque dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Hoje eu quero me dirigir aos irmãos que estão cansados. E tal como salmista, muitas vezes nós nos sentimos assim, como que tendo fardo sobre os ombros, fardo sobre o coração. É interessante notar que, embora Deus não tenha corpo, Deus é espírito, a metáfora do corpo também está presente nas Escrituras, e uma expressão muito recorrente em toda a Escritura é a mão de Deus. A mão de Deus. E a metáfora da mão é interessante porque a mão é bem paradoxal, ela é forte e suave. A mão é capaz de repreender com dureza e, ao mesmo tempo, demonstrar afeição e carícia. E a Bíblia diz que Deus usa a sua mão para repreender, a mão de Deus pesa e, ao mesmo tempo, a mão de Deus protege. E esse Deus que é a nossa salvação, é o Deus que é nosso socorro, é o Deus que carrega dia a dia o nosso fardo. Ele, com a sua mão graciosa, nos abençoa. Eu queria mostrar a vocês, partilhar alguns tipos de fardos que sobrecarregam e oprimem as pessoas, e que só mesmo o Senhor, com a sua graça, usando mais variados meios, pode trazer de fato refrigério, renovo, descanso. Eu queria pontuar alguns desses tipos de fardos. O primeiro eu vou chamar de o fardo do desgaste físico e emocional do trabalho. Quando a gente olha o quadro geral das Escrituras, a gente percebe que Deus é um Deus trabalhador. Nas primeiras páginas da Bíblia, no Gênesis, a gente encontra Deus trabalhando. Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O trabalho é uma bênção de Deus ao homem e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. A gente não pode fugir dessa sagrada responsabilidade que é a atividade criacional, que é o trabalho. Todavia, nós sabemos que o trabalho pode se tornar uma fonte de opressão, de exaustão, de cansaço. Desde a queda, tudo que era bom por natureza ficou em alguma medida maculado, inclusive o trabalho. Então, o trabalho que por natureza é bom, em excesso, pode causar grande fardo com sérias implicações físicas, emocionais e, inclusive, espirituais. Há pessoas que são escravas do trabalho, por alguma razão, porque fazem do trabalho um ídolo, ou porque é uma necessidade extrema e se submetem a algum tipo de serviço desumano. O fato é que algumas pessoas vivem estressadas
e deprimidas porque assumiram alguma responsabilidade maior do que a sua capacidade de atender. Há um escritor chamado Humberto Eco, famoso escritor, e ele, com muita ironia, disse que o mundo está dividido em dois grupos humanos: os ansiosos porque estão desempregados e os estressados porque estão trabalhando. Então, tem dois quadros aí relacionados ao trabalho. Muita gente ansiosa porque não tem trabalho e muita gente estressada por causa do trabalho. Esse é o mundo real, é o mundo que a gente vive, um mundo marcado pela queda. Pois bem, outro dia eu estava num supermercado e estava no caixa, eu estava apenas com 4 ou 5 objetos, são aquelas caixa rápido, né? E eu me aproximei, eu gosto sempre de dar um bom dia, uma boa tarde à pessoa. Ela não olhava para mim, a moça, assim, mas quando eu consegui olhar nos olhos dela assim, você via a fisionomia de esgotamento, né? De exaustão. Eu falei, tá tudo bem? Ela, tô cansada. E há muita gente assim, extremamente esgotada. Bem, se o seu trabalho é um fardo que te incomoda terrivelmente, eu quero encorajar você a colocar isso diante de Deus. Entregar esse fardo e pedir a Deus que lhe dê a alegria de servir e as condições de minimizar esses processos todos que são inevitáveis, porque trabalhar cansa, mas que esse cansaço não lhe roube a alegria, não lhe roube a vida. A gente tem que trabalhar, mas se o trabalho se torna uma escravidão, se torna uma amargura, se torna alvo ou uma fonte de descontentamento, alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. Eu gosto muito do livro do profeta Isaías, quando ele diz: ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em alguma medida isso pode se aplicar também nesse quesito. O Salmo 85 diz: volta-te para mim, compadece de mim, concede a tua força ao teu servo. A gente precisa pedir a Deus graça para cumprir a nossa vocação. Então tudo na vida cansa, inclusive o trabalho. Mas esse cansaço não pode ser, ele tem um limite, ele não pode ser uma fonte de drenagem das energias a ponto de você viver exausto. O segundo ponto, o fardo da sobrecarga financeira. Como pastor, eu tenho recebido muitas pessoas ao longo desses anos todos e, curiosamente, boa parte das pessoas com as quais eu converso, via de regra, tem algum problema relacionado a essa questão do dinheiro. A maioria sente o peso dos problemas financeiros. A gente vive num país classificado como país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido. Lamentavelmente, desde o dia 15 de novembro de 1889, nós andamos para trás. É sempre uma expectativa de que a coisa vai melhorar e de repente a gente volta para trás, a gente vai caminhando e volta para trás. O Brasil sempre é, na visão de muitos, o país do futuro e esse futuro nunca chega. E a gente vive ciclos, né, muito ruins. Desemprego, ameaça de desemprego, salários defasados, aumento de despesa, inflação galopante. A geração mais antiga sabe o que é inflação de 3 dígitos. Uma coisa terrível, dívidas acumuladas que agora são tormentos. O ponto e o fato objetivo é que há muitas pessoas, inclusive cristãos, que por algumas razões, isso é muito complexo, mas por algumas razões estão cansadas por problema de natureza financeira. E isso acaba afetando ou tendo consequências. Quais são elas? Afeta a saúde. Há pessoas que vivem ansiosas, tensas, irritadas e até mesmo depressivas por causa de desajustes financeiros. Está seguramente comprovado que muitas doenças são psicossomáticas, isto é, são doenças que nascem no campo das emoções e que vão afetando o corpo. E viver tensionado por problemas financeiros acaba sendo um fardo extremamente pesado. Uma outra consequência disso, né? Distanciamento no relacionamento conjugal. Há muitos casais que se casam com a melhor das intenções, apaixonados, que se amam, mas problemas financeiros têm um poder de corroer relacionamentos. Eu já vi muito casamento
ser devastado por conta de problemas financeiros. Uma coisa é atravessar uma crise por 3 meses, por algumas semanas, por alguns meses, mas problemas que vão se arrastando meses, anos a fio, aquilo pode corroer o relacionamento. Outra consequência, insegurança familiar. Família é um corpo, uma unidade orgânica. Se os pais não estão bem, isso afeta os filhos e vice-versa. Então, esses desajustes financeiros na família acabam prejudicando os relacionamentos no âmbito da família. Então, eu não sei qual é a realidade do irmão, da irmã, mas o fato objetivo é, se tem algum problema nessa área, coloque-se diante de Deus, peça a Deus que lhe dê graça para viver uma vida organizada financeiramente. Nós somos latino-americanos, sem querer divinizar o hemisfério norte, mas nós temos aqui algumas práticas que vão, em alguma medida, prejudicam, né, a falta de organização financeira, de alfabetização financeira, a diferença entre ativo e passivo. A gente não foi treinado para essas coisas. Então, muitas pessoas até têm um bom salário, mas acabam se endividando porque são levadas pelo mercado a comprar o que não podem, né? E que não precisam, para impressionar quem não conhece, e acabam criando dificuldades para si. O fato objetivo é que a gente precisa ter uma vida financeira organizada. Se por um lado existe a teologia da prosperidade, pregando o engodo de que todo crente tem que ter sempre muito dinheiro como sinal da bênção de Deus, por outro lado, a gente não pode endossar a teologia da miséria, achando que é normal viver sempre numa condição de penúria, de miséria. Não. A pobreza não é demérito, mas a gente não foi chamado para viver na miséria e numa situação de conflito e necessidade de natureza financeira. A gente precisa ter as coisas equilibradas. Eu lembro do salmista quando ele diz: restaura-me, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Ele está pedindo salvamento, ele está pedindo socorro. Isso pode se aplicar, inclusive, também nessa área tão sensível da nossa vida, que diz respeito às nossas finanças. Eu dei palestras recentemente lá em Manaus, os pastores, foi uma semana bem intensiva lá com eles. Em algum momento, falando sobre as tentações na jornada da vida, eu falei sobre a importância de lembrar sempre que um orçamento é um documento teológico, né? A maneira como você gasta seu dinheiro revela muito sobre a condição da sua alma. Então vale a pena a gente parar e pensar sobre isso. Se necessário for, pedir ajuda, pedir alguém que nos dê uma orientação para sair eventualmente de uma situação na qual nos precipitamos e sem ajuda dificilmente sairemos de lá. Um terceiro fato que eu quero mencionar, o fato das tribulações intensas. O que significa dizer isso? A palavra tribulação, ela vem de uma raiz grega que significa asfixia, que significa aperto. Então, quem está atribulado tem a sensação de estar apertado, de faltar ar, de sentir aquela pressão circunstancial. Então, todos nós, filhos de Adão, vivemos num mundo no qual estamos sujeitos a tribulações. E essas tribulações podem ser intermitentes, elas variam de duração, de intensidade, de natureza, mas todos nós passamos por tribulações. Agora, existe o que eu vou chamar aqui de tribulações intensas, que são situações que vêm de forma avassaladora e que se tornam um fardo extremamente pesado. Isso não tem a ver com piedade, isso não tem a ver com ser fiel ou menos fiel. São situações que surgem para as quais a gente não tem resposta. A gente não tem gerência da vida, as coisas chegam sem aviso prévio. Vou dar um exemplo para os irmãos. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Agora, ouçam o que ele vai dizer. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não sabemos exatamente o que Paulo passou, mas ele disse que a tribulação foi tão intensa que foi acima das suas forças, a ponto de ficar desesperado em relação à própria vida. Mas o verso subsequente ele diz: graças a Deus que nos livrou e há de nos livrar. O problema foi extremamente intenso,
mas Paulo diz: o Senhor nos livrou. Então é possível que, em alguma medida, em algum momento, sejamos envolvidos por tribulações dessa natureza. Quantas vezes, não é? A gente encontra na igreja alguém que está sob a pressão do vento contrário, uma dificuldade, e ali se sente sem saída. O socorro só vem do Senhor, só Deus para livrar. O salmo mais tenso na Bíblia, conhecido salmo, o Salmo do Atribulado, é o Salmo 88. Ele diz assim, o salmista: a minha alma está farta de males, a minha vida já se à beira da morte. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Que coisa terrível, né? A gente pensa sempre nos salmos como sendo uma coletânea de cânticos, mas um terço dos salmos é lamento. E nenhum desses salmistas é censurado. E o salmista aqui no Salmo 88, ele está dizendo: eu estou cansado de males. A minha alma está à beira da morte, eu sou como um homem sem força, jogado entre os mortos. Ele está assim, ele está no fundo do poço. É um salmo de gente esgotada por tribulações extremamente intensas. Há muitos anos atrás, eu fui visitar uma menina, filha de um casal amigo nosso. Ela sofreu um acidente e teve uma parte significativa do corpo queimada. E eu lembro que foi a minha primeira experiência num hospital no setor de queimaduras. É um negócio assim terrível. Você entra naquela ala e vê aquelas pessoas como múmias, todas enfaixadas, penduradas. É um negócio assim terrível. E eu fui para visitar aquela menina, salvo engano, ela tinha na época uns 14 anos de idade. Orei com ela e ela estava aparentemente bem assim, falou: tio, tá tudo bem. Eu fiquei até impactado com a serenidade da menina. Aí, à porta, fui cumprimentar os pais, só podia entrar um por vez, e a mãe estava desolada, né? Filha, 14 anos, um acidente no quintal, por nada, e agora está naquela situação. Ela disse: pastor, eu estou no fundo do poço, eu não consigo entender. Então, oramos juntos ali, deu uma palavra de consolo para a família. Hoje ela está bem, está casada, vive uma vida muito boa, está no Senhor. Ela e seu esposo também crente em Jesus Cristo. Mas o ponto todo, irmãos, que eu quero destacar aqui é esse. Às vezes, o crente, por mais piedoso que seja, ela se encontra numa situação em que o fardo de uma tribulação intensa parece esmagá-lo. E o que fazer? Veja o que Paulo vai dizer naquele texto mesmo que eu li ainda há pouco. Ele diz assim, ele que falou que estava numa tribulação maior do que as forças dele, a ponto de desesperar da vida. Contudo, aí ele põe essa adversativa, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Assim seja. Ou seja, Paulo entendeu que aquela situação, embora ele não pudesse entender o quadro completo, o levou a não depender de si, mas depender da graça de Deus. Ele estava confiante que o Senhor o livrou, iria livrá-lo e continuaria livrando de situações similares que porventura viessem no futuro. Então, eu quero encorajar você a confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias conspirarem contra e quando as tribulações forem ainda maiores do que as suas próprias forças. Um outro fardo pesado, eu vou chamar aqui de o fardo do pecado escondido. Nós sabemos que o pecado, ele é a transgressão da lei. Essa é a definição bíblica para pecado. João diz: o pecado é a transgressão da lei. O Senhor estabelece a sua lei, a lei moral gravada nas tábuas do nosso coração, a lei revelada em sua palavra, e nós, filhos de Adão, deliberadamente transgredimos a lei. A lei, portanto, o pecado, portanto, é uma transgressão consciente, pode ser também considerado fracasso de não alcançar o padrão de Deus, enfim.
Então nós todos somos pecadores, nós todos incorremos em erros, conscientes ou não. Mas qual o ponto? O problema é que quando nós temos consciência do nosso pecado e não buscamos perdão para esses pecados, não confessamos, não nos arrependemos, nós encobertamos o nosso pecado e esse pecado se torna um fardo pesadíssimo. Na verdade, quando a gente olha para as Escrituras, só há 3 possibilidades de nos comportarmos ou de reagirmos ao nosso próprio pecado. O primeiro deles é tentar justificar, né? Tentar relativizar, como Adão fez. Não foi a mulher que tu me deste, então foi a serpente que me enganou. Então sempre transferir responsabilidade, justificar, relativizar. Tentar encobrir, né? Tentar de alguma maneira falsear a realidade. Isso não ajuda, muito pelo contrário, isso traz mais problema. E a gente tem um exemplo clássico disso, que é o rei Davi. Davi, sem dúvida alguma, foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, mas ele ficará para sempre marcado como alguém que, por não vigiar, por não ouvir a palavra de Deus, ele não apenas incorreu no erro, como também tentou encobertar o seu erro. E quando advertido por Natã, o profeta, ele se arrependeu e ele produziu a partir dessa experiência penitencial os chamados salmos de arrependimento. O Salmo 51, que é um salmo riquíssimo, o Salmo 32, que é o salmo predileto de Santo Agostinho. E no Salmo 32 ele vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, a experiência do pecado na vida de um servo de Deus é uma experiência de drenagem. Então Davi está dizendo, olha, os meus ossos secaram, o meu vigor se foi. Ele vai dizer que perdeu a alegria, porque o pecado é um fardo. O pecado, ele é um larápio, ele rouba tudo, absolutamente tudo, inclusive a coisa que é mais importante, que é a nossa comunhão com o Senhor e todas as bênçãos decorrentes disso. Razão pela qual a experiência de Davi é a experiência de uma consciência culpada, de uma consciência opressa pela falta de arrependimento. É por conta disso que João Calvino, comentando o Salmo 32, ele diz assim: uma consciência culpada é o inferno de uma alma viva. É como o indivíduo estivesse no próprio inferno, com a consciência em chamas, porque ele sabe que está errado, mas não se arrepende, muito pelo contrário, ele encoberta. E à medida que ele vai encobertando, à medida que ele vai silenciando seus próprios pecados, aquilo vai se tornando um peso sobre os seus ombros. Mas Davi, então, pela própria experiência dele, só encontrou refúgio, refrigério, alívio, quando ele diz, então confessei o meu pecado e não mais o ocultei. E ele começa o salmo dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ele experimentou o perdão e, subsequentemente, concomitantemente, a alegria decorrente do perdão. Qual é a exortação para nós aqui? Hebreus 12 diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então eu quero encorajar o irmão, não vale a pena acobertar pecado. Pecado tem que ser posto de lado, pecado tem que ser abandonado. A Bíblia diz que quem encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se é um pecado que Deus não perdoa, é o pecado não confessado, é o pecado não abandonado. E a gente precisa deixar o pecado para que tenhamos paz em nosso coração. Caminhando, um outro fato que eu quero mencionar aqui, o fato da ansiedade. Ansiedade, tal como tribulação, denota a ideia de estrangulamento, tira o oxigênio, tira o fôlego, rouba as forças, embaça os olhos, tira qualquer perspectiva
adequada do futuro. A ansiedade é um mal que tem atingido a população geral, né? A Organização de Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam nos hospitais sofrem algum grau de ansiedade. Então, isso independe da condição financeira, independe da escolaridade. A ansiedade é o mal do século. É uma condição da alma, né? E a gente precisa lidar com isso, porque a ansiedade pode se tornar um fardo pesadíssimo. Nunca, nunca na história da humanidade se tomou tanto remédio para minimizar os impactos desse estado de alma acelerado como nesses últimos tempos. E por vezes as pessoas vão tentando falsos referenciais para tranquilizar a alma, e esses falsos referenciais não ajudam. Vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Balneário Camboriú? Eu estive lá recentemente, e é chamada de a Dubai brasileira. Pensem numa cidade próspera, bonita, organizada, rica. É impressionante o que aconteceu naquela cidade nas últimas 3 décadas. Mas o que a imprensa não fala, o que eles não querem dar publicidade, é que Balneário Camboriú já se tornou proporcionalmente a cidade com maior índice de suicídio do país. Isso aponta para um fato objetivo que a gente já sabe, basta observar os países da Escandinávia, que a paz na alma não tem necessariamente relação com a condição socioeconômica. O indivíduo pode estar em um palacete à beira-mar, abrir a janela, ver o mar, ver o sol brilhando e não ter motivos para viver. Então esse estado de aceleração, essa ansiedade, essa corrida no próprio coração, isso não faz bem e acaba se tornando um fardo para muitos corações. Então, a gente precisa lidar com isso na perspectiva correta. E vejam, Jesus tratou sobre isso há mais de 20 séculos. Ele se dirigiu àquela comunidade dos seus discípulos, a multidão, e ele falou no Sermão da Montanha: a gente não deveria andar ansioso por coisa alguma, por mais ansiosos que aqueles homens e mulheres pudessem estar, não poderiam acrescentar um côvado da sua estatura. Ele falou claramente sobre essas questões, falou sobre o cuidado do Pai, comparou, e aí usando Lutero, né, usou os pardais e os lírios como pedagogos. Olhem para os pardais, para os lírios do campo, né, falando que Deus cuida dos animais, cuida da fauna e da flora, cuida de nós que valemos muito mais do que animais e os lírios do campo. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com a ansiedade. Deixa eu ler para vocês Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E qual é a consequência? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui nós temos uma recomendação para não andar ansioso, mas orar, apresentar diante de Deus os motivos dessa ansiedade, desse estado de alma, e experimentar a paz do Senhor que excede todo entendimento. Filipenses 4, a partir do verso 4, é o texto que eu acabei de ler. E por fim, irmãos, eu quero fazer aqui algumas recomendações aos irmãos. Em linhas gerais, como se livrar desses e outros fardos mais? Vejam, uma recomendação muito prática à luz do salmo que nós lemos no início. A gente precisa parar de deixar de lutar em vão. Isso mesmo, deixe de lutar em vão. O salmista diz assim: bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. À medida que a gente faz esse exercício de fé, de confiar na providência, de fato crer que Deus cuida de nós, Ele carrega os nossos fardos. Em que sentido? Nos isenta de responsabilidades? Nos exime das nossas necessidades? Não. Mas Ele nos dá uma graça que vai nos habilitar a viver adequadamente. E o texto diz que é dia a dia. Como o próprio Cristo diz, basta cada dia o seu mal. A gente tem que realmente confiar na providência, porque de fato Deus é a nossa salvação. Spurgeon, comentando o Salmo 68, diz assim: uma pequena fé levará a vossa alma aos céus, mas uma grande fé trará os céus à vossa alma. Então a gente precisa
bendizer a Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Uma segunda recomendação: atenda ao gracioso convite de Jesus. Que convite é esse? O convite mais precioso, registrado no livro de Mateus: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviá-los. Que texto maravilhoso. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com as obras de Santo Agostinho, eu lembro que ele mencionou a sua experiência. Ele disse assim, comentando essa passagem de Mateus: eu já li Cícero, já li Horácio, já li Sêneca. Ele começa a citar os grandes pensadores latinos, mas de nenhum deles jamais ouvi: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, é Cristo, somente Cristo, que traz alívio para a nossa alma. E aqui ele vai dizer: quem convida é Cristo, a quem convida a todos e a quem convida ao alívio, ao refrigério para a alma. A gente precisa fazer exercício de fé. E eu sei que os irmãos todos, tal como eu, nós somos humanos, temos fraquezas, sabemos as verdades na mente, por vezes falta descer o coração, ou melhor, torná-las práticas. Portanto, a gente precisa confiar na providência e pedir ao Senhor que carregue os nossos fardos, que nos dê alívio e refrigério para a nossa alma. Eu quero encerrar lendo o Salmo, ou melhor, lendo o profeta Isaías. Eu quero que você acompanhe a leitura. Isaías 46, versos 3 e 4. Isaías 46, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a que tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Promessa de Deus a Israel, uma promessa tão bonita que Deus diz que vai, a ideia do texto aqui é que o Senhor vai carregá-los. Desde a mais tenra infância, a decrepitude, é o Senhor quem carrega, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem provê, é o Senhor que refrigera. Como é bom. É por isso que Isaías diz que nunca, desde a antiguidade, se ouviu um Deus como esse, que trabalha em favor dos que nele esperam. Seja Deus glorificado e que o Senhor nos dê a graça de praticar o que nós ouvimos da parte dele. Amém, gente? Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção. Cristo ajudará. Antes de orar, vamos fazer essa... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.